Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, corre lá se inscrever agora, porque isso ajuda a gente a trazer conteúdo de qualidade para vocês. E segue também nas nossas redes sociais para não perder nenhuma fase desse universo da criação. Sejam muito bem-vindos ao podcast Mãe em Fases, o podcast para você, mamãe, titia, vovó, Dinda Coruja, aquela que está mergulhada no universo da criação. Hoje eu tô com uma convidada super especial que vai tirar dúvidas minhas particulares. Eu tô super feliz com a presença dela. Flávia Carácio, ela é psicóloga, especialista em adolescentes. E o tema de hoje é: a adolescência chegou. E agora? E agora, Flávia? Flávia, é um prazer ter você aqui. Seja muito bem-vinda mesmo. E eu queria que você se apresentasse um pouquinho quem é a Flávia. Claro. Primeiro, um prazer estar aqui, Mariana. Quero agradecê-la. Eu acho super importante, né, ter um espaço para poder falar aí sobre essa temática que traz tanto conflito, né, mas que ao mesmo tempo é tão importante, já que faz parte do nosso desenvolvimento, né. Então, inicialmente eu fiz enfermagem, mas fiz psicologia ao mesmo tempo. Depois eu fiz 2 especializações, mas queria muito dar aula, queria muito estar na docência, ensinar, estar com os alunos. É uma coisa que eu gosto muito também. Então eu segui esse caminho, fiz mestrado, doutorado, e hoje parte da minha atuação é nas graduações, né? Eu sou docente aqui do curso de medicina da FAMEMA, fico durante o dia com os estudantes da medicina e da enfermagem, e à noite dou aula no curso de psicologia, né? Em mais de uma série, compondo aí essa, essa façanha, né? Que é ensinar, que é estar junto, que é ajudar a pensar, que é uma coisa que é muito gratificante para mim. Então, estou na docência e também numa atuação no consultório. Flávia também é mãe, né? 2 adolescentes ou tá saindo da adolescência já, Flávia? Saindo, Mariana, mas assim, né? A adolescência hoje tem esse fenômeno, né? Ela tá mais, ela demora mais. Então, não posso dizer que eles saíram, né? Um garoto hoje de 17, como meu filho mais novo, um de 18, eles estão assim, já passaram essa fase mais conflituosa. No entanto, ainda estão se organizando, né? Compreendendo de fato o que vai ser da vida, estão vivendo ainda essa fase que precisa de muitos ajustamentos, né? Ainda de muito apoio, ainda de compreensão do futuro. Certo. E assim, né, gente? Esse é um podcast assim, ó, do meu coração, porque eu estou passando por essa fase. Na verdade, eu estou passando pelas 3 fases, né? Eu tenho 3 filhos em 3 idades, 4, 9 e 14 para 15, né? Desafio. Porém, para mim, né? Não sei para outras mães, pode ser que mães vivenciem fases mais fáceis. Para mim, a adolescência está sendo algo bem turbulento. Não posso reclamar de barriga cheia, não. Minha filha é bem boazinha, não tenho o que falar. Mas assim, né? Uma montanha-russa de emoções, né? Eu queria que você começasse esse podcast, assim, falando o que você acha, né? Pela sua carreira, por tudo. Qual que é o maior desafio de nós pais que a gente enfrenta na adolescência? Olha, Mariana, na verdade, isso que você coloca, né, assim, essa perspectiva que você vive enquanto mãe, ela é real para todas nós, né? Porque nós não somos as mesmas pessoas para cada fase, para cada momento da vida dos nossos filhos, não é? Bebezinho nasce, ele precisa quase que exclusivamente de nós. A criança precisa demais da nossa presença, da nossa, né, nosso compromisso com questões muito físicas, né? Assim, alimentação, tá junto na hora de dormir, banho. E o adolescente, né, que a gente precisa pensar também essa fase, Mariana, num contexto assim, existe o que antecede, propriamente dita ali, a fase da adolescência, que é a puberdade, que anuncia, né, a confusão vai chegar, né? Porque tem aí um período que começa por volta dos 8, 9 anos, muda um pouquinho do menino para a menina,
né? E também somos individuais e únicos, então essa coisa de período, de idade não é tão certo assim, né? Nem de começo, nem de final de adolescência. Eu entendo que é um período, né? Uma fase que ela pode ser mais curta, mais longa, né? Não tem um tempo certo. Mas a gente sabe que se inicia na puberdade, com as mudanças físicas, né, orgânicas, e que os pais, né, como você está me perguntando, como a gente, né, enxerga isso? A gente começa a enxergar porque a criança perde o corpo de criança, né? Os pelos aparecem, cheiro, a criança estica, fica, né, com um corpo que ela não se reconhece, a voz muda, os comportamentos mudam, né? Começa a ficar um pouquinho mais quietinha, não quer muito se comunicar com a família, então sai logo, vai pro quarto e começa a desenvolver, então, uma série de atitudes que anuncia que já não é mais do seu jeito, né? E eu penso, Mariana, que é esse o conflito que nós mães vivemos, porque quando você tem uma criança em casa, nós conduzimos muito. É possível a gente dizer, olha, vamos todos ao mercado, vamos com a mamãe, vamos no carro e vamos, né? E olha, lá no mercado vai ser assim, nananã, e a gente conduz. O adolescente, ele precisa já de espaço. Ele entra num período em que ele tem voz própria. Isso irrita a gente, né? Isso irrita muito, porque nós perdemos também a nossa criança. A gente tem um adolescente. E que não é a mesma coisa, né? Então eu digo que é um sofrimento para os pais a percepção de que no que você pensa, a forma como você faria, os seus desejos não podem mais ficar transposto ali, né, no filho. Ele não vai cumprir aquilo, né, por você, para te satisfazer. Ele tem desejos e quer ver o que vai dar. Ele quer ver pelos próprios olhos, ele quer ter os próprios amigos, né? Ele quer ouvir a música dele, ele quer uma série de coisas que chocam um pouco com os nossos interesses, com os nossos valores, né? Ele quer ver muito o que vai dar, né? E assim, não sei a minha, mas a minha sensação como adolescente. Por que que a gente tem? Porque não é a sensação, eu acho que isso acontece mesmo. Por que que os adolescentes não, eu ia falar, a gente tem a sensação, né? Mas eu não acho que é sensação. Por que que eles não escutam nada do que a gente fala? Nada. Entra por um lado, sai pelo outro. Parece que nada entra na mente deles. Parece que eles não têm interesse em nada. Parece que eles perdem o interesse. E vida, até eu fui assistir aquele filme Divertidamente agora, gente. Ah, bacana. Pra quem está passando pelo filho na fase da puberdade adolescente, tem que assistir aquele filme. Eu Concordo. chorei, porque é aquilo, né? Mas é aquela coisa de a ilha da amizade tá na frente da ilha da família, né? O interesse muda, né? É. Respondendo sua pergunta, né, Mariana, assim, nós vivemos uma fase, né, na adolescência, em que a oposição aos interesses dos pais, ela acontece. E ela tem um motivo, né? Eles te enfrentam, não te escutam, né? Parece que você falou e saiu por aqui, porque eles vão precisar encontrar qual é a deles, assim, não é mais o que você pensa. Esse movimento de se indispor, né, com os pais, com a família, não é no sentido de não gosto mais de você ou o que você diz não importa, né? Não é bem isso. Até porque os valores que vocês, enquanto família, as famílias, elas têm um jeitinho próprio de funcionar, né? Uma dinamicidade própria. E esses valores, eles são internalizados pela criança. A criança, ela convive com isso. No próprio filme Divertidamente, que você está citando, mostra um momento em que ela, a personagem principal, ela se lembra do pai, ela se lembra da mãe, você vai vencer, isso está posto o tempo todo, né? A figura materna, o pai, quando existem irmãos, avós, as pessoas que cuidam, né? Os cuidadores, todo o contexto inserido da vida da criança, isso faz parte do mundo afetivo dela até o último dia de vida dela. Você acha que por mais que não pareça, alguma coisa eles estão absorvendo? Não, eles estão absorvendo tudo, né? Só que eles estão fazendo um movimento importantíssimo de crescimento pelo próprio período de transição entre a infância e a fase adulta. É preciso que eles compreendam quem eles querem ser,
qual é o horizonte que tá, né? Quando eles pensam a vida, é por isso que eles testam tanto a gente, né? Eles precisam se valer um pouco dessa coisa que fica um pouco irreverente, eu que sei, eu que vou, é do meu jeito, eu que faço, né? Mas esse é meu amigo, eu gosto dele, você não precisa gostar, não é? Isso deixa a gente um pouco aflita, mas ao mesmo tempo, eles estão experimentando isso para ver o quanto eles conseguem fazer por eles mesmos. Porque a maior parte das amizades anterior a esse período são amizades ou de vínculos familiares ou de vínculos que são dados na escola. Mas não tem uma construção ainda, né, própria, de autonomia. Então a criança ela sai de um período, né, onde ela não tem essa construção, para ir para um período em que ela quer fazer por ela. E isso acaba sendo muito conflituoso para os pais. Eles entendem essa mensagem como eu não te escuto. Mas na verdade não é um não te escuto, é eu te escuto, só que eu também quero olhar e ver pelos meus próprios olhos, né? É difícil, né? É. Nossa Senhora. E eu, assim, você falou muito dessas amizades, né? É muito engraçado, porque realmente eles querem escolher a amizade deles, né? E a gente faz uma pré-análise dessas amizades, assim, né? Criteriosamente. Uhum. E a hora que você fala para o seu filho, essa eu não gostei, essa eu não quero. Aí parece Uhum. que eles falam, então é essa que eu vou andar. É essa que eu quero. Por que que você não gostou dela? Você não gosta de ninguém. Todo mundo que eu te apresento, você não gosta. Mas não é. E a gente, como cheiro de mãe, a gente já cheira coisa ruim de Uhum. longe. Esse Você acha que a instinto gente pode? materno de A gente pode proteção, né? nesse cheiro, nesse feeling também. Não tá tão errado, né? Claro, eu penso, Mariana, que é importante, porque assim, o adolescente, ele tem, né, esse movimento mais irreverente que nos assusta. Entretanto, ele está vivendo uma transição em que ele não tem os elementos da maturidade, em nenhum sentido, né? Ele não tem uma maturidade orgânica, porque esse corpo ainda vai ter uma outra forma que ele não sabe qual é. Ele está numa transição, né, onde ele não se reconhece ainda, tá confuso isso. Ele tem uma imaturidade ainda que ela é cognitiva, porque nós estamos com o cérebro em formação, que ele vai conseguir de fato ter uma formação por uma construção de um pensamento mais abstrato, né, que sai de um pensamento muito concreto da infância e vai para um pensamento da subjetividade em torno de 25 anos. Então, um adolescente ali, 14, 15 anos, não posso dizer que ele tem uma maturidade cognitiva. Há ainda uma impulsividade, né? A questão hormonal impulsionando esse movimento orgânico de tomada de decisões de forma muito precipitada, pouco refletido. Eu já sei disso, então eu vou precisar ajudá-lo a pensar. Eu acho que a questão não é não dar a dica para ele, olha, que eu não gostei. A questão é como a gente faz isso, sabe, Mariana? Que em geral a gente se irrita tanto com as tomadas, né, de decisões que nós julgamos inadequadas, mas eles não sabem, na verdade, eles estão descobrindo se aquilo é bom ou não. E aí nós muitas vezes nos comunicamos com eles de maneira um pouco a olhar só o nosso lado, a considerar só a nossa percepção. Tipo, eu não quero, eu não gostei. Não, com essa pessoa você não vai sair. E aí a gente cria um abismo, né? Porque aí tem um processo de comunicação que ele vai precisar ser cuidadosamente pensado por nós nesse período, né? Os nossos filhos, eles desejam crescer e eu digo que bom. Então, estão se desenvolvendo de forma normal, né? É importante passar Que pela bom, adolescência para ser adulto. Então, nós temos a possibilidade de ver, né, eles crescerem. Então, é muito legal isso. Por outro lado, há uma imaturidade muito grande, que ela tem uma amplitude, uma pluralidade imensa, né? É orgânico, é emocional, como no filme retrata muito bem o início de novas emoções, né, sendo vivenciadas de forma muito intensa por eles, impulsionada pelos hormônios. São questões de valores, porque os amigos começam a mudar os interesses também. E também, assim, né, Mariana, uma coisa que me chama muita atenção é que nós olhamos para os nossos filhos com os nossos olhos, com uma idade bastante diferente da deles, né? Então, veja, eu tenho 47 anos, eu tenho um filho de 17 e um filho de 18. Existe uma lacuna geracional aí nisso,
não é? Eu quero falar um pouco sobre até essa lacuna geracional depois. Então, como que eu às vezes me posiciono frente a ele, frente a um mundo que eu desconheço, não é? Porque eu não nasci com esse celular na mão, ele nasceu. E como nós, então, nos comunicamos de maneira assertiva? Como a gente consegue dizer, filho, essa amizade, eu penso que ela tá me chamando atenção aqui, me parece que não tá legal, tem alguma coisa que não tá legal, o que que você acha que é? Então, a maneira como a gente se comunica, ela precisa ser olhada. Não dá pra Olhada. gente dizer o que a gente quer e assim, eles não vão cumprir, né? É. Aí acaba rompendo. Mas você chegou no ponto que eu queria chegar, né? Eu acho que no fundo, nós pais, a gente sempre tenta, né, acertar, Sim. né? Sempre. Sem, assim, eu tinha uma manicure que fazia minha unha, ela falava assim, ó, a gente tenta acertar 100%. Se a gente acertar 20%, a gente, ó, tá no lucro. Então, tá tudo certo. Então, assim, a gente sempre tenta acertar. Por isso até que a gente vai atrás de buscar disciplina positiva, né? Um método de tentar, né? Pra gente crescer os nossos filhos com menos traumas e tudo mais. Mas eu queria que você, não sei se fizesse uma comparação ou falasse o que você acha um pouco até dessa permissividade que existe hoje em dia, né? Para o autoritarismo que a gente vivia nas décadas anteriores, né? Por exemplo, na minha época, não sou tão velha assim, tenho 36 anos, mas quando eu era adolescente, minha mãe é psicanalista, mas a minha mãe também sempre foi muito brava, muito firme. Então eu tava em algum lugar, ela dava uma olhadinha assim, eu já sabia que o bicho ia pegar. Eu nunca fui minha mãe nunca foi de me bater, né? Por incrível que pareça, por incrível que pareça, ela nunca foi de me bater, de apanhar, nada. Mas eu sabia que o bicho ia pegar. Então, assim, até quando que esse respeito se perdeu um pouco, né? Com o tempo, assim. Como que você pode dar uma comparada nessa educação, assim, de antigamente, de agora? Se a gente tem que ser mais amigos dos nossos filhos, como que você acha que funciona? Bacana a sua pergunta, Mariana. Essa questão de como a gente se posiciona frente aos filhos, né? Em relação ao que nós vivenciamos hoje e a maternidade, né? De lá de trás. É de um outro período. Eu penso, Mariana, que nós estamos evoluindo e nós ganhamos muito, né, nos últimos anos em relação a vínculo com os nossos filhos. Eu sinto que isso é algo confuso para os pais entender, acho que para a sociedade de maneira geral, porque antigamente existia uma rigidez, não é? Até aí, quem nasceu há 40, 50 anos atrás, não tinha de fato um abraço, um colo, uma conversa fácil, uma amizade com os pais. Isso não estava inserido, não é? A criança era tida como um pequeno adulto, ela se virava, ela tinha pouca entrada, assim, de ganhar muita visibilidade na casa. E a criança passa a ser hoje o amor da vida dos pais, os pais falam isso, assim, nossa, meus filhos são tudo para mim e tal. Então a gente sai de um extremo, onde a criança não tinha esse espaço, para um lugar em que a família se dirige quase que completamente para ela. Volta o olhar, preciso fazer isso por ela, as festas infantis, sempre parecendo, né, muito grandiosas. Casamento, né? As próprias escolas, né? Então são várias questões que traduzem pra gente que as mudanças, elas realmente estão aí. Agora, hoje em dia, né, Mariana, eu vejo que nós temos uma relação muito mais próxima dos nossos filhos. Nós somos mais afetivos no sentido de estabelecer com eles uma abertura para comunicação, para um colo, né, para uma escuta. Então eu vejo que nós somos mais sensíveis estamos mais próximos a eles. Entretanto, isso que você traz na sua fala, né, a questão de ser muito permissível, isso também, de fato, né, assim, acabou acontecendo. Fazer tudo para eles não significa deixar eles fazerem tudo o que quer. Porque é necessário, o limite é necessário. Quando você se lembra da tua infância, né, e traz aqui, você diz, olha, minha mãe colocava limite. Ela, né, não batia, mas ela me colocava limite. Eu sabia
era meu limite aquele, não é? E o limite, ele confere para a criança segurança. Tem alguém cuidando de mim. Eu não posso fazer o que eu quero. E vai guiando o nosso olhar, vai dizendo aqui para cá um pouco dá, aqui para cá, aqui não, né? E vai ajudando na formação dos nossos filhos. Então, pais responsáveis, cuidadosos, eles precisam encontrar a medida entre o afeto, tão importante, né? Que nutre, que dá segurança, que possibilita que nós possamos, assim, crescer e compreender que a vida vale a pena, é o afeto isso. Então, eu sinto que hoje isso tá muito posto. Só que às vezes não tem uma medida tão adequada, no sentido em que eu posso fazer tudo. Então a criança acabou ganhando um espaço onde tudo pode. E isso não é legal também, não é? É preciso que ele consiga compreender que tem limites, não é? Que para conviver em sociedade nós precisamos de um certo comportamento, de algumas regras, alguns combinados, que vai se dando no contexto da família, sabe, Mariana? Mas você acha assim, né, aquela famosa frase, porque assim, o que eu sinto, eu vou até me colocar nesse papel, né? Sempre trabalhei, né? Sempre trabalhei. Desde os meus 15 anos eu trabalho, sempre tive meu dinheirinho ali, vendi uma coisa aqui, sempre trabalhei. E depois que eu fui mãe, eu também sempre trabalhei. Nunca fui uma mãe exclusivamente mãe, né? E nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Nasce junto. E aí eu acho que um pouco com essa culpa que a gente nasce, a gente meio que quer assim meio que uma aprovação de o filho. Será que ele me ama mesmo? Ai, será que ele me ama? Será que ele me ama? Será que ele me ama? Você acha que o pai, esses dias tinha até uma polêmica nas redes sociais que eu vi, que a mãe abre o Instagram de manhã, tá escrito assim, elogie seu filho. Aí ela abre à tarde, tá? Não elogie seu filho, porque isso causa uma má. Não. Você acha que o pai ele deve ser amigo do filho? Mas claro, Mariana, sem dúvida nenhuma, né? Nós somos uma família. O ingrediente fundamental, Mariana, é a coesão. São os interesses, eles precisam estar alinhados. Então, assim, se a família ela se comunica, né? Se a família é afetiva, se a gente sabe para onde a gente, né, quer caminhar com valores, com respeito, os filhos eles passam por convivência, eles são amigos, né? Não é uma coisa que ela é construída. O vínculo não é uma coisa que a gente consegue, eu vou ter ou não vou ter. E na medida em que você é afetivo, você já está construindo um vínculo de confiança, né? Isso que você disse, né, da sua infância. Então, quando a mãe coloca o limite, olha, que não, isso não é algo ruim, isso é algo muito bom. Porque ela começa a estabelecer com a criança um vínculo do que pode, do que não pode, e isso é amizade. Não é? A amizade, respeito, nasce do encontro, né, de você com o outro, e que isso precisa estabelecer um interesse comum, né? Um lugar comum aonde a gente possa conversar, aonde você possa, o adolescente, na adolescência, sobretudo na adolescência, ele chega em casa, é o espaço seguro. Porque tem uma questão, Mariana, assim, essa coisa da dúvida, né? Eu sou ou não amigo? A gente precisa pensar que a casa dos nossos filhos, a nossa casa, ele é o lugar que me parece que precisaria ser um lugar protegido de uma sociedade tão violenta, não é? Nós não temos uma infância tranquila. Nós temos um mundo que é rápido, é veloz, ele cobra demais, o adolescente é extremamente cobrado, o que você vai ser, as imagens, né, a questão do corpo, a questão das questões das mídias sociais. E se ele não tem em casa um acolhimento, um lugar seguro onde ele possa se expressar e errar, tenha lugar para erro, né, e para conversa, sem cobrança, né? Sem julgamento. Acho que essa é uma questão muito importante. Sem o julgamento, porque o julgamento ele está posto em todos os cantos. Na escola, né? Nos espaços comuns entre eles, né? Entre os pares, no clube, nas festinhas. Em casa não dá para ter isso. A gente precisa olhar para o nosso filho como alguém que está se construindo. E eu penso o adolescente, Mariana, assim, em nosso papel, como um barquinho no mar, né?
que a onda fica mais forte, né? Vem aí uma fase conflituosa, até porque isso precisa impulsionar o próximo movimento, que é a vida adulta. Então, vai ficar conflituoso, tem um motivo e não é ruim, é bom, para que ele aprenda a gerenciar essa vida que a gente tem hoje, né, adulta. E a gente não tá longe, a gente tá ali perto desse barquinho. Então, a gente tem a possibilidade, se a gente não se distanciar dos nossos filhos, e sim, né, ser amigos deles, companheiros, escutar eles, entender o que está sendo vivido por eles, a angústia, e ajudar eles a dar nome nesses sentimentos, né? É muito difícil, né? Eu acho que você achar o meio termo disso tudo, né? Você tentar ser amigo. O meu marido, assim, lá em casa sempre fala, quando a minha filha fala, mas você não é meu amigo? Porque ele também sempre faz. Ele faz um papel de amigo e ele fala: eu não sou seu amigo, não me coloque nessa posição. Eu sou seu pai, eu não sou seu amigo. Sabe aquela coisa de. Na hora de dar ordem, ele é o pai. Mas na hora de conversar, na hora de coisa, ele é amigo, entendeu? Porque é muito difícil a gente achar esse meio termo, né? E aí, com isso que você tá falando, eu queria saber, assim, não sei se você tem alguma estratégia pra gente, né, passar para as mães que tá nos assistindo. Estratégias de como fazer essa comunicação com esses adolescentes de maneira assim mais aberta, mais eficaz. Poder até. Você acha que até a conversa sobre sexo, sobre tudo, ela tem que ser aberta dentro de casa? Como que é? Sentar, falar, filho, vem cá. Vamos fazer uma roda. Porque lá, às vezes, em casa, meu marido é meio assim, filha, vem cá, ó. Isso aqui é maconha, isso aqui eu fico louco, falo, O que fazer, né? como que você acha que tem que ser essa conversa sobre tudo? Sobre droga, sobre sexo? Como que tem que ser essa comunicação com os adolescentes? Entendi, Mariana, essas dicas, né, assim, de como nós, pais, podemos abordar temas difíceis e que surge e na sensíveis, adolescência, né? isso. Nós não temos como fugir disso, não é? Isso faz parte porque eles querem entender, então eles precisam entender como, né, o mundo adulto funciona. Sim. E são muitas questões, né? Assim, como se comportar, roupa, isso tá Principalmente isso tá roupa. vulgar, isso não tá. Como eu saio na rua, eu posso sair sozinha, não posso. O toque no corpo, mãe é minha amiga, mas tem um limite aí, né? É meu amigo, mas qual que é o limite? Então, eu entendo, Mariana, essa preocupação. E eu fico pensando assim, né? Fazendo um link com o que a gente estava falando. Quando a gente pensa na amizade, a gente pensa, não é num papel, sabe? Assim, um papel definido. É no vínculo. Eu penso muito assim, na relação que você constrói com o seu filho, que ela é fortalecida o suficiente para que ele possa entender, que ele possa confiar em você, para te trazer essas demandas. Para falar, por exemplo, sobre a sexualidade dele, que está posto nesse período, com você, não é? Então, tem que ter um relacionamento que suporte isso. E a gente pode chamar isso de amizade. Mas a gente pode chamar também de uma boa relação, não é? Que é o que talvez sustente um pouco como uma principal dica. Eu penso que a gente tem que se preocupar em não perder a relação, né, com uma pessoa que está desenvolvendo a sua própria construção, a sua própria identidade. Acho que essa é uma questão que a gente tem que olhar. Na Agora, construção, né? Construir isso para ter base para conseguir, né? e isso não é feito na adolescência. Isso começa lá, né, da barriga da gente. Então, quando a gente idealiza ter um filho, muitas vezes a gente coloca ali muitas expectativas, né? Sobretudo quando é o primeiro filho. E essas expectativas, a gente fica frustrada quando a gente vê que eles são não agradecidos, ou quando eles vão escolher um outro caminho, ou querem outras coisas. Então, muitas vezes a gente fica naquele conflito, naquela queda de braço com os filhos, né? E a gente precisa entender, então, que eles têm uma perspectiva própria e que a gente pode aprender muito com eles, quando a gente também consegue ouvi-los, escutar. Então, uma dica fundamental é: escute, né? Senta, escuta. Mas você me disse, eu trabalho, Flávia. Sempre fui uma mãe que trabalhei, né? Muitas vezes, escutar não significa estar junto a todo tempo. Eu penso até que na nossa sociedade atual, difícil, né? Mães não trabalharem.
né? Tudo bem trabalhar, tudo bem não trabalhar, mas isso está posto hoje como Meio que vai. né, uma nova rotina, uma nova reorganização Sim. familiar, em que a grande maioria das mães não só trabalham, como muitas delas sustentam a casa. Exatamente. Então, isso é algo do contemporâneo e que nós, ainda assim, seremos mães, né? Assumimos mais um papel, né? Que tava pouco. Tava poucos papéis, vamos pegar mais esse. Pois é, então a gente Né? convive com isso. E os filhos convivem com a nossa ausência também. Mas a ausência, ela não confere um prejuízo. Talvez eu fique pensando na dificuldade maior, é a falta do espaço para ouvi-los. Então, quando você está em casa, você acaba dando muitas ordens, tem que ser tudo do seu jeito, ou você tem tempo de escutar, de ouvi-los. Essa é uma questão que a gente precisa se atentar. E eu sei que na pressa, na correria e também na vontade, no desejo de acertar, de fazer por eles, de dizer, Isso. não, esse caminho não, vai por esse. Né? Eu tenho 10 minutos, é Encurtar. esse aqui. E por encurtar o caminho, nós deixamos de ouvi-los. E essa escuta, então, não dá a possibilidade da gente construir junto, de entender qual é a perspectiva deles e qual vai ser o equilíbrio. Esse ponto em que a gente consiga dizer, olha, tá perigoso isso que você tá fazendo, né? Você tá querendo fazer uma coisa que não vai dar. Por exemplo, mãe, ó, eu vou pra escola e meu amigo vai me dar uma carona, ele tá de moto, mas ele tem 16 anos e a mãe dele deixa. Então, assim, eu posso ir junto com ele? Não, não pode ir junto com ele, não é? Nós vamos precisar dizer. Só que se você nem escutou, como você vai construir? Então, eu penso que quando a gente pensa em vínculo, a gente pensa em escutar, né? Em ouvir e compreender sem julgar qual é a perspectiva dele. Para que a gente possa ajudar a construir, né? O nosso papel não é fazer por, mais na adolescência, mas é fazer com. Acho que isso… Agora você falou, até vou pegar esse gancho aí que você falou, tá? Vamos pegar essa cena aí da moto que eu gostei. Então, minha filha chegou em casa, falou, porque eu vou com meu amigo da moto, 16 anos, e você fala não. E aí entra aqui nessa questão que eu iria falar pra você, como lidar com essa bipolaridade da adolescência. Eu não sei se é só lá em casa ou se é algo neurológico, se é algo que acontece mesmo na adolescência. Que é, acordei bem, tô mal. É tipo assim, o painel de controle. É a ansiedade, a depressão, a alegria, a tristeza, vai tudo, né? E no momento de surto do adolescente, você é o pior pai do mundo, você é não sei o quê. Como agir? A gente senta ele e fala, você vai… Espera passar. Como agir nesse momento? Vamos fingir, né? Um surto acontecendo. Pai e mãe. Como agir nesse surto, né? Eu passo vários diariamente. Como que a gente age nesse surto? A gente espera o surto acabar, conversa num outro dia, num próximo momento, tenta argumentar e falar, olha, vamos se acalmar, calma, vamos tentar entender. Como agir num momento de surto do adolescente? Bom, Mariana, como agir num momento de crise, né? De instabilidade emocional? O adolescente, a marca da adolescência é a instabilidade, né? Então, ele está lidando com uma série de emoções novas que ele não conhece, ele desconhece, né? Então, ele precisa vivenciar esse emaranhado de sentimentos que brotam, que começam a nascer dentro dele. Ele não sabe lidar com aquilo, né? Não é mais aquela medida mais… Não é simples, mas é mais organizada dos sentimentos infantis, mas é uma coisa de que eu preciso fazer isso agora, não é? E se torna muitas vezes perigoso. Essa impulsividade, muitas vezes ela ganha no adolescente uma coisa de que você está impedindo ele de fazer alguma coisa que ele quer muito. E é como se você não compreendesse, né? Então ele diz, eu odeio você, né? Por que você faz isso comigo, né? Porque você não me deixa, né? Pior pai do mundo, pior mãe do mundo. Pior pai do mundo, tal. Claro que a gente precisa entender, enquanto pais responsáveis e amorosos, né? De que ele não tá dizendo isso para te ferir ou porque ele quer, né? De forma direta te trazer algum dano. Não. Ele tá vivendo uma contrariedade dentro dele naquele momento que ele não sabe gerenciar. Então, o que ele não sabe gerenciar? Ele tem uma imaturidade que ela é
cognitiva, sim, né? Tá lidando com a subjetividade, por exemplo, assim, quando a gente fala subjetividade, pensamento mais abstrato, estamos falando assim, filha, hoje não vai dar pra gente fazer desse jeito, mas você saiu ontem. Ou olha, sábado que vem vai ter. Aí a gente, de repente, você consegue ficar até um pouco mais tarde com as suas amigas. Essa negociação, nós entendemos o contexto e a gente consegue ter paciência, talvez ajudá-los a pensar nisso. Olha, dá para esperar um pouquinho. E eles têm uma demanda interna que diz: não, tem que ser agora. Agora. Eu quero Eu não quero te agora. ouvir. Eles não ouvem. É. Quando não ouve, então quando chega, né, num espaço um pouco mais de crise, e isso pode acontecer, porque o sentimento ele fica muito aflorado, né, emerge com uma força, né, assim de eu preciso disso, né, como se fosse algo vital para a vida. E nós sabemos que não, a gente consegue criticamente avaliar, olhar, analisar e dizer não, né? Porque o nosso espaço cognitivo, ele tá dentro de uma outra ordem, né? A gente precisa primeiro acalmá-los. Então, não vai adiantar conflitar, dizer não, você não vai e acabou, eu que mando aqui. Não me parece uma boa postura no momento de crise. No momento de crise, esse não escutar é eu não estou enxergando mais nada. Eu estou num looping de sentimentos aqui dentro que eu não te escuto. Mas não porque eu quero te ferir, porque eu não tenho a possibilidade, eu não consigo te escutar. Então você diz, diz e diz e diz e nada daquilo faz sentido para ele, né? O que a gente precisa fazer? É, conter esse Ímpeto, assim. mar, né, de sentimento que tá posto ali, significa: "Filho, eu tô entendendo, né, eu acho que vamos parar um minutinho? Espera aí, vamos resolver isso. Nós vamos resolver isso, mas senta aqui comigo, vamos se acalmar primeiro. Vamos tomar uma água, vamos pensar melhor como a gente vai fazer isso. Nós vamos fazer isso, eu vou te ajudar, mas vamos pensar como nós vamos fazer isso", né, porque a gente precisa pensar antes de fazer. Então, é tirar ele da crise, retomar um pouco a realidade, né? Eu quero muito isso, mas o adulto, o pai responsável diz: não, você não vai lá com a moto, não quero que você vá. Mas eu quero muito, como é que a gente faz? Filho, pera um pouquinho, porque se você ficar ali, não, você não vai e acabou, né? Não vai Vai resolver. resolver. Mas é engraçado, né? Porque, como eu te falei, eu vivo as 3 fases. A minha de 8, 9 anos entra em casa e fala: eu quero ir na casa da minha amiga brincar de boneca. Nananana, começa a chorar, você dá um abraço, conforta e aquela angústia passa e acabou. A minha filha, no momento de crise, às vezes eu falo pra ela: você quer um abraço? Ela fala: que abraço? Que abraço? Sai da minha frente! Sabe assim, quando ela tá transtornada. Então é muito engraçado porque, nossa, como muda, né? Essa fase. E mudando fase, queria falar um assunto que eu acho que é muito, muito, muito importante. A gente não pode acabar esse podcast sem falar disso, que é rede social, Uhum. né? Internet. Eu fui ter meu primeiro celular, tinha 17 anos ali, 16 para 17, né? Que já é, velho, minha filha de 8 já tinha um celularzinho lá para jogar videogame, né? Jogar. Não tem WhatsApp, nada, mas ela joga os Assistir um joguinhos vídeo. dela, os vidinhos dela. A informação chega muito rápido para eles, né? A gente mandava. Eu queria falar com a minha prima da outra sala, que ela estudava na outra sala. Eu mandava bilhetinho para ela, fazia aquelas dobraduras pra fofoca dessa sala chegar na fofoca da outra sala. E às vezes 2 dias pra fofoca pegar. Então, assim, a rede social piorou muito tudo isso, né? Foi bom, foi ruim. Em relação à rede social, ao filho, você acha que adolescente tem que ter privacidade? Tem que ter celular bloqueado e porta de quarto fechada? Olha, Mariana, esse é um assunto bastante complicado, né? A necessidade da privacidade do adolescente, a necessidade da privacidade do adolescente, né? Eles começam a experimentar o mundo e eles têm uma necessidade de encontrar o caminho, né? Encontrar a medida certa. Então, se o pai interfere, a mãe, o tempo todo nisso e acaba invadindo o tempo todo o espaço particular deles, nós estamos infantilizando, né? Assim, a criança ela não é capaz de gerenciar. O adolescente ele inicia esse processo de
ser responsável pelo que faz. O que acontece é que como nós vivenciamos hoje, né, uma infância talvez mais próxima deles, a responsabilidade é algo que demora para vir. Pensar nas consequências dos atos. É um desejo que nós pais temos, né? Que É eles isso. pensem antes de fazer. Porque não é que a gente não quer que eles façam, ou vejam um vídeo, ou assistam um programa, né? Uma escolha. Não é que a gente não quer. É que a gente gostaria que eles acertassem na escolha. A gente gostaria que eles não fizessem mesmo escolhas que pode prejudicar eles de alguma maneira. Essa aqui, filho, eu já fiz, deu muito errado. Vai por essa que dá. É mais ou menos isso, É mais ou né? menos isso, mas isso não é possível, porque ele não fez esse caminho. Então ele vai entrar em questões delicadas na internet, e nós, de uma outra forma, também entramos. Nós fizemos de um outro jeito. Você disse, você usou uma estratégia na escola, do bilhete, não é? É. A criança tem as mídias sociais, a internet, o celular, como uma estratégia. É uma estratégia poder se comunicar de forma online. Existe agora uma outra forma de se comunicar e talvez a minha preocupação, Mariana, é que ela não tome o lugar principal na vida da criança, do adolescente, não é? O adolescente, ele vai precisar de troca, ele vai precisar de olho no olho, ele vai precisar de viver o sentimento, da experiência com o outro, né? Inclusive com nós e com ele mesmo. E para isso, ele precisa estar, não o tempo todo, só de forma online. Ele precisa sentir cheiro, tom de voz, né, escuta. Ele precisa de outras vivências que o mundo das mídias sociais, por si só, talvez ele fique pobre, se ele for, né, só por aí. Então vamos ver se acha que tá certo ou tá errado. Vamos ver, gente, que se alguma mãe tiver aí passando por isso, já sabe se tá certo ou tá errado. O meu marido colocou tempo de uso no celular da minha filha. Sim. Então ela tem lá, tipo assim, 2 horas por dia no Instagram, 2 horas por dia no TikTok, não. Acabou, ela tem que pedir, vem uma senha pra gente, porque às vezes tem algum trabalho, alguma coisa que tem que entrar, então a gente digita. Você acha que seria uma solução? Olha, Mariana, é uma estratégia colocar tempo de uso por faixa etária, né? Nós estamos aí com vários estudos atuais, trazendo para a gente uma referência de uma correlação entre a idade e o tempo de tela. Que é um tempo. Nós não sabemos ainda muito bem como vai ser isso no futuro, não é? A quantidade de uso hoje, né, de tempo direcionado para as mídias sociais, em detrimento de outras experiências que a criança e o adolescente estaria vivendo. Entretanto, se chegou aí num consenso que existe sim a necessidade de impor algumas regras em relação ao tempo de uso. O que eu entendo? Não é proibido colocar esse limite. Olha, você vai usar só até às 6 horas, depois nós vamos guardar isso. Olha, 10 horas da noite nós vamos encerrar esse uso. Esse tempo só, esse limite, ele precisa ser só pensado assim, ele é um acordo que você está fazendo com o adolescente, né? Acho que a criança a gente tem mais liberdade de determinar isso de um jeito diferente, mas na adolescência isso muda, porque tem a autonomia do adolescente, que ela não pode ser não vista, né? Então eu não determino mais, mas eu determino com você. Nós vamos escolher, nós vamos fazer isso juntos aqui. Nós vamos organizar um limite para isso, porque por quê? Porque isso está te prejudicando nisso, nisso e nisso. Tem que ter uma justificativa, não é porque eu quero que você não use mais o celular. O adolescente, ele vai entender, ele vai compreender a partir do momento que ele também perceber que isso traz algum prejuízo. Por exemplo, Mariana, olha, você está em semana de prova e você geralmente tem usado a tarde toda celular ou está jogando a tarde toda. Nós vamos precisar fazer um combinado diferente. Você não acha que se você permanecer assim, com esse mesmo comportamento, isso pode te trazer um prejuízo? Então, ele precisa compreender junto com você o porquê daquele limite e concordar, inclusive, com aquilo. Gente, eu tô assim, ó. Eu acho que eu vou precisar fazer umas terapias com você, Flávia. Porque, assim, pra mim, pelo que eu tô entendendo que você tá falando, é isso. De realmente dar autonomia para o adolescente. Eu achei que isso era de verdade. Eu achei que isso
era impossível. Porque, pra mim, é praticamente uma fase de que não dá pra dar autonomia pra eles. É uma fase de que, tipo, pra mim, é meio que impossível pensar nessa conversa de o que você acha. Eles vão achar o que é bom pra eles, não vão? Não, Mariana. Nós vamos encontrar uma medida juntos, porque você, adulta, pode ajudá-los a pensar no risco disso. Por exemplo, se eu ficar com o celular e for dormir 3 da manhã, que é uma realidade atual dos nossos adolescentes, isso vai me trazer uma série de prejuízos. Você sabe, filha, quais são os prejuízos de uma pessoa que não dorme? Você vai ficar irritada. Será que não é por isso que você está mais irritada? Você acha que ela consegue visualizar isso? Não, eu acho que a gente precisa ajudá-los. É aí que está a comunicação, né? É aí que está, por exemplo, o papel da família, uma família coesa, que sim tem horários para dormir, mas muito mais do que falar, Mariana, é o exemplo. Muito mais do que dizer, olha, eu não quero. Não adianta, né, Mariana, você dizer, olha, tem um limite pro celular e você fica no celular o tempo todo, né? Ou Não os pode pais tomar Coca-Cola, gente. Toma Coca-Cola. sabe isso? Por exemplo, filho, você precisa ir à hora da aula do judô, você tem que ir o adolescente para academia e você não faz nada, né? Você quer que ele durma no horário certo porque a gente sabe da importância, né? Em várias perspectivas, orgânica para o crescimento, questão da memória, de consolidação, a questão da afetividade mesmo, esses rompantes, né? Essa instabilidade emocional. Dormir, né? Reorganiza a função afetiva. É preciso dormir, o corpo precisa descansar para que ela possa, no outro dia, vivenciar novas experiências. Então há um prejuízo se não dorme, mas ela não visualiza isso sozinha. Ela precisa de um adulto responsável. O nosso papel com o adolescente, Mariana, ele é fundamental. Não tem uma Tô ausência. aqui assustada, tô aqui assim, ó. Não Que é eu sou dessas, de não vai, ponto. Não é que nós não temos um papel, porque agora ele faz por conta própria e é sempre essa briga. Não, ele precisa da nossa ajuda. Só que isso é uma construção em conjunto. O que não dá é pra gente pensar com o adolescente, assim como a gente faz muitas vezes no campo infantil, na criança, que ele vai fazer o que a gente quer. Não, isso a gente precisa ajudar ele a pensar e dar bons exemplos. Então, eu quero que ele não use o celular enquanto ele está se alimentando, porque, né, a gente precisa pensar que cada momento ele tem o seu interesse, a sua construção e um porquê. Então, eu estou ali me alimentando, seria desejável que ele conseguisse aproveitar aquele momento. Comer, sentir esse alimento, conversar, é a hora da família, é a hora é um outro momento. E depois ele vai voltar para os amigos, mas ali ele tá fazendo uma outra coisa. Tá tomando banho? Tá tomando banho, ele não tá com os amigos ali, né? Com o celular aberto, com a câmera. Não, ele tá num momento de privacidade. Se a gente tem por conduta numa família, né, uma coesão, combinados, valores que já são daquela família, já é o dia a dia dela, naturalmente isso acaba sendo vivenciado por Incorporado. eles. Nem sempre tudo precisa ser dito, né? Porque se o adolescente, ele não tem nenhuma dificuldade, né, que vem aí dentro por exemplo, de um espectro autista, que vai ter uma dificuldade de compreender a regra, de olhar e perceber que ele precisa fazer daquele jeito, porque tem coisas que não são ditas. Por exemplo, ninguém explica para um adolescente como é que ele tem que usar o banheiro ou como ele tem que se comportar. Ele simplesmente aprende olhando. Ele está atento ao mundo dos adultos. Ele está olhando aqui, dali, como é que a sua amiga se comporta com você, como é que você fala com ela, como você fala com a sua mãe, como você se relaciona com o seu marido. Ele está ali aprendendo essas relações o tempo todo. E ele tá fazendo, vendo se dá certo. Ele tá ali tentando, aqui, dali. E às vezes a gente vai ajudando nesse ajuste. Por isso que o nosso papel é fundamental. Nossa, é duro, né? Trazer clareza, trazer. Acho que até um equilíbrio de tudo isso. Mas até a minha próxima pergunta seria essa: de como passar como passar para esse adolescente, que é a sensação que eu tenho, essa coisa de causa e consequência, né? Porque o maior medo, o meu medo como mãe, é que minha filha faça 1/3 do que eu fiz quando eu era adolescente. Não com drogas, bebidas, nada, que eu nunca fui desse Sim. tipo de adolescente. Mas adolescente que você fala que vai pra uma festa, vai pra outra, nananã. Então, assim,
Gente, eu tenho a sensação de que ela não presta atenção em nada do que eu falo, né? Assim, o adolescente, ele tá assim lá no mundo da lua, né? Uhum. Então, como trazer essa coisa de causa e efeito e, e conduzir isso da melhor maneira? Mas acho que é isso que você falou, né? Ir mostrando e dando todo. E mais com os exemplos, né? O exemplo acho que é Muitas tudo vezes, isso. Mariana, nós precisamos nos posicionar assim: olha, isso tem risco. Olha, isso não parece bacana, né? Só que para que você consiga alcançar isso, precisa ter um vínculo por trás disso, entende? Porque ele não vai te contar que ele saiu de uma festa. Então, essa coisa, por exemplo, do celular, né? Filho, olha, você tá indo, vamos combinar, a hora que for, né, assim, umas 10 horas, você me dá um oi, pra eu saber se tá tudo bem, como é que tá ali, se você quer que eu te pego, né? Como é que. Esse processo, ele tá na comunicação o tempo todo. Esse gerenciamento, né, de consequências, de risco, ele se dá na vivência do dia a dia. Não tem uma regra, não tem um roteiro para isso. Cada adolescente é de um jeito, tem uma expressão para a vida. Alguns são mais ousados, né? Outros são mais tímidos. Há uma singularidade enorme aí, mas há uma questão comum, que é a exposição a Ao risco, risco, ao risco. não é? Pela própria impulsividade, pelo movimento de querer fazer e ver se ele consegue, e ver se ele, né, dá conta daquilo. Então, há um risco. Esse risco é um risco que ele pode ser um risco, assim, Aceitável. que está posto no dia a dia. Por exemplo, o adolescente, ele vai sair às vezes de uma aula, vai na padaria do lado, o amigo chama, Vai matar uma vai matar aula. uma aula, pode eventualmente dizer que estudou e não estudou, pode trocar uma atividade pela outra que nós, né, a gente entende que é importante, mas ele não fez, ficou no celular. Então são pequenas atuações ali, né? E são atuações mesmo, é um movimento dela ser protagonista, dela fazer por ela, né? Apesar da minha mãe achar melhor, eu resolvi fazer isso, né? E que isso não é ruim, isso é bom, porque desde que não ofereça risco, ela tá testando os limites. Ela tá avançando, ela tá crescendo, ela tá se desenvolvendo. Mesmo que ela erre e dê tudo errado. Não, e ela vai errar. Ela vai errar, ela vai te frustrar, ela vai nos deixar muitas vezes confusos em relação ao que a gente fez. Será que eu fiz tudo certo? Gente, aonde que eu errei, né? Porque parece que tá tudo de perna pro ar, parece que tá tudo confuso. A confusão é esse período, né, da adolescência em que a experimentação, em que a vivência do novo, ela acontece e a gente tá junto no mesmo mar ali, revolto. Nós não estamos numa outra casa enquanto ele fica adolescente. Nós estamos na mesma casa. Então a gente passa junto com eles isso, né? E eu ia até te falar, você acha que então tá errado? Ai, gente, as mamães em casa, assim, já desesperada, porque eu faço isso. A gente dá aquela bisbilhotada, assim, no celular, no Instagram, nas conversas. Acha que tá errado isso? Não, Mariana, não tem erro, na verdade. Eu não vejo isso. Eu acho que a gente tem que encontrar, junto com eles, qual é a medida. Eu penso que fazer isso escondido deles, eu penso que não é legal. Porque eles já começam a ter a sua própria identidade. Eles têm coisas que são importantes ali no dia a dia deles, uma conversa com uma amiga e tal. Se você tá junto, se tem um adulto que tá junto, acompanhando, que vai buscar na escola, que volta, troca uma ideia, que diz, filha, como é que foi seu dia? Me conta, e aquilo deu certo? E lá a aula foi legal? Como é que foi? Então, quando a gente vai junto, eles vão trazendo isso pra gente. Então, não há necessidade da gente ficar ali em cima, olhando tudo que eles estão fazendo. Isso é muito violento até, não é? Porque nós. Até porque a gente descobre umas coisas assim que a gente nem gostaria de descobrir que eles já sabiam, né? Pois é. A gente Pois fala é. assim, isso aí eu preferia saber que ele achava que não sabia. Eu acho que tem uma diferença entre cuidado, né? Então, mãe, né, você tá me dizendo, olha, é uma intencionalidade de proteção, né? De cuidado. Então, mas tem uma diferença entre cuidado, né? E vigiar, sabe? E controlar. Porque isso vai ao contrário do que o adolescente precisa, que é um pouco de espaço
para ele testar e muitas vezes errar, mas fazer de novo e fazer melhor e perceber que aquele não é o caminho. Então, o erro, ele faz parte do acerto o tempo todo e nós vamos para a vida adulta assim. Nós erramos, voltamos, repensamos. Nossa, a pessoa falou isso e eu achei isso. Não, eu preciso falar para ela. Então, nós é como se a gente estivesse costurando, né? É. E que não tem um caminho completamente certo a seguir. Então não tem, Mariana. Eu acho que isso é muito frustrante também, né? Porque eu vejo que você às vezes me fala, Flávia, me fala, é certo ou errado? Não. E eu tô aqui dizendo pra Ô, Flávia, você. me fala aqui, me dá uma receita do bolo. É. Como criar um adolescente? E não há, não é? Não há porque o período não possibilita. Porque ele tá entre erros e acertos só todos os dias. Até em sonho, né? Ele tá, vou na festa ou não vou? Mas porque se eu for, mas essa minha amiga era minha amiga, ela me traiu, e agora o que eu faço? E a gente vai junto, né? Eles vão costurando e a gente vai vivenciando esse caminho, esse percurso, que ele não é um percurso muito seguro. Ele é um percurso inseguro, né, conflituoso, angustiante demais. Então, nós gostaríamos de ter isso que você está dizendo, falar assim mesmo e fala, eu faço ou não faço? Para que a gente possa ter segurança. E assim, para ver que a gente não tá errando tanto, porque ao mesmo jeito que eu acredito que nós mães temos filhos adolescentes, a gente fica assim, tô invadindo muito, recuo, mas aí eu recuo e aí dá merda, né? Literalmente. Eu vou me sentir culpada, então eu vou fico, volto. Não, deixo muito, solto um pouco. Não, soltei demais. Puxa. Eu acho que é aquela coisa, né? E principalmente hoje, eu acho que com as redes sociais, a gente tem que estar lá, assim, Tem ó, que ter cercando. cuidado, né? O cuidado, eu concordo muito, eu acho importante os pais compreenderem o que está acontecendo na vida do filho, né? O que a gente não observa na realidade, há um distanciamento muito grande. Então, quando você falou do papel da mulher na sociedade, a mulher, ela trabalha sim, mas existe, às vezes, um certo desamparo. Às vezes, a gente se distancia muito do papel, né? Da maternidade, Sim, do estar com, sim, não é? sim. E esse papel, ele é importante. Ele precisa existir. Estar com possibilita que a gente consiga entender o que está acontecendo. Sim. Eu vou trazer uma experiência pessoal, Mariana. Eu nunca abri o celular dos meus filhos. Nossa, você é uma guerreira! Eu não abri e assim, eu entendi isso porque eu penso que eles vão errar. Então, provavelmente tem questões ali que eu não concordaria se eu visse, não é? Mas com a minha Eu acho que cabecinha isso é adulta. pior. Mas Eu com a acho que minha. isso é pior. Agora, eu penso que há uma privacidade, né? Que eu compartilho com eles, porque eu também tenho a minha, né? Nós Mas você precisamos. já tem juízo, maturidade. Mas o celular, o uso do celular, ele é uma consequência de um comportamento. Nós não vamos avaliar isso só ver ou não o celular. O adolescente que está vivenciando alguma situação de risco, ele nos mostra num todo. Existe um comportamento que é de risco. Existe um jeito de fazer, um jeito de falar com a gente, um querer para questões que a gente diz, não, peraí, né? Por exemplo, uma menina de 13 anos, 12 anos. Mãe, olha, eu vou viajar com a família de um amigo que eu não conheço. Não vai, né? Não dá para ir. Eu não conheço essa família, não sei como é, né? Que tem lá, que adultos que tem lá, se são responsáveis ou não. Então, não é não ter o limite, mas é compreender sem medo que dentro de uma coisa muito maior, que é o comportamento, nós vamos encontrar pistas de que sim, eu preciso olhar melhor. Então, pode ser que a gente precise olhar. Eu não tô dizendo aqui que não tá certo olhar o celular. Muitas vezes tá certo, a gente precisa fazer isso. Mas dentro de um contexto que esse meu filho, esse meu adolescente, tá manifestando um comportamento que tá muito esquisito. Por exemplo, ele não sai do quarto, ele tá isolado o tempo todo. Ou ele chora o tempo todo, tá muito instável, muito lábil, né? Muito afetivamente muito exacerbado alguns sentimentos, alguma vivência. Então, ele me dá pistas de que ele não tá bem. Então, eu vou precisar olhar. Então, não pode olhar, mas é assim, se isso não acontece, você tá tendo um relacionamento que tá caminhando tudo bem, né? Os combinados são relativamente, dentro do possível,
ali, horário de dormir, uma rotina, vai pra escola, vou buscar, tá ok, né? Converso, tá ok. Não Por que tem que eu vou muita fazer isso? necessidade, né? E você Entende? até falando um pouco disso, eu acho legal a gente falar, até por conta. Tem muitos adolescentes hoje que os pais trabalham o dia todo e ficam muito sozinhos, né? Como observar que o meu adolescente está entrando em depressão ou está em depressão? Essa é uma temática muito importante, Mariana, que eu considero muito importante porque se nós temos aí, né, na vida adulta, um aumento, né, da prevalência de transtornos mentais, né, quadros assim um pouco mais já organizados, quadros de ansiedade, depressão, na adolescência, esse período, ele é um período em que nós estamos vivenciando uma incidência de quadros de ansiedade, nem sempre como um transtorno, porque a gente não faz um diagnóstico assim precocemente, isso vai se dar depois, mas já claramente, né, assim, eh, eh, a gente olha que está além da conta, não é? Uhum. E nós estamos vivenciando isso aí. Acho que tem a questão da pandemia que nós vivenciamos, que a gente vivenciou um comportamento, um jeito de se comportar, o afastamento da escola, dos vínculos, das festinhas. Então, o adolescente ele passou uma fase muito difícil, não é? No momento em que ele precisa estar junto, ele quer estar com o grupo, É. ele quer se identificar com alguém, com aquela turminha. Então, nós vivenciamos isso. E também o forte crescimento tecnológico, né? Assim, a cobrança social. Então, eu vejo que hoje um adolescente, ele tem ali na palma da mão o mundo. E como escolher essas informações? Essa pluralidade que a gente vive, como é que ele Uhum. escolhe, né? Uhum. Com quem conversar, o que fazer. A gente pode muita coisa hoje, É. mas o gerenciamento disso é imaturo. Então, gera muita ansiedade. E o pai, para identificar os sintomas, ele tem que sentir o meu adolescente está mais quieto, muito dentro do quarto, muito choroso. Como que ele consegue identificar que aquele filho dele, assim, tá legal? Assim, Quais lógico que a pistas, mãe né? sabe, né? Mas às vezes pode existir uma depressão meio escondida, né? Sim, É. velada, né? Ela se apresenta de várias formas. Na verdade, tanto a depressão quanto a ansiedade é muito heterogêneo. O quadro, eu até arriscaria dizer, Mariana, que não existem dois critérios diagnósticos, duas pessoas que vivenciam uma depressão da mesma maneira, né? Muito menos o adolescente. O conjunto de sinais, de sintomas que os pais precisam ficar atentos, então. A criança ela pode estar mais irritada, mais agitada. Em geral, o adolescente, Mariana, ele apresenta muitos sintomas físicos. O adulto, ele tem muito mais a vivência emocional, tanto da ansiedade quanto do quadro, né, do desvalor, da tristeza, do sentimento, né, do humor que vai se deprimindo, que vai se apagando. O adolescente, ele experimenta esse sentimento de uma forma muito visceral, muito orgânica. Então ele não dorme bem, ele passa a não dormir bem, ou ele só quer dormir e ficar no quarto, ele não quer fazer nada, não topa nenhum tipo de passeio, ou de reunião, ou de festinha. O adolescente ele pode estar comendo muito, ou estar muito inapetente, né? Não querer se alimentar, não querer mais ir para a mesa se alimentar só de besteira, são sinais. A irritabilidade, a ansiedade, além da conta, aquela pessoa que não tá conseguindo fazer nada certo, né. Parece que ele tá num desespero, num looping de coisas, tal, que não tem muita ordem, bagunçado. O quarto, né, é um simbolicamente, ele mostra uma confusão, né. O quarto do adolescente, em geral, ele é mais bagunçado, É. não é. Mas quando ele não tá bem, como você tá dizendo aqui, como é que eu identifico quando ele não está bem? Então existe uma confusão que ela vai além da conta. Ele não tem crítica de que tá daquele jeito. Então parece que tá uma bagunça, não tomou banho, não quer fazer isso, não quer comer, nã e ele não percebe. Então, aí são pontos em Sinais. que a gente precisa Alerta. olhar, né. Legal. Flávia, a gente tá assim com o tempo, nossa, assim, foi uma delícia a conversa. Eu queria que você me deixasse 2 recados. O primeiro era, assim, um recado de acalento mesmo, né, para esses Uhum, pais que estão passando por essa adolescência. uhum. Qual seria, se você pudesse dar, assim, uma dica, assim, um consolo para esses pais que estão passando por essa fase, Uhum. o que que você poderia falar?
Eu diria assim, Mariana, primeiro, o seu filho entrou na adolescência, tem um outro corpo, está vivenciando inúmeros sentimentos conflituosos, precisa de você e essa fase vai passar. E essa fase vai passar muito rápido, né? Assim, um dia ele é criança, outro dia você tem um adulto em casa, né? Dividindo, compartilhando escolhas junto com você, né? É muito rápido. Eu sei que para os pais parece uma eternidade, né? Assim, nossa, O dia tem 72 horas. porque é todo dia. Essa vivência, ela é diária. Então, ela traz uma angústia para os pais e um cansaço. Então, eu entendo isso, mas eu diria para os pais, aguenta firme, né? O mar tá revolto, mas ele vai acalmar, não é? Eu penso muito também nessa analogia, assim, sabe? Tem noite, mas tem sol no outro dia. Então, assim, tem dias mais difíceis. E tem dias que você diz, nossa, acho que eu acertei, né? Porque que graça, né? Como é que ele fez isso? Olha o que ele falou para esse amigo, né? Que ele foi lá e ajudou, ou que ele teve uma atitude, né? Ele foi lá na rua e ele ajudou uma pessoa que estava passando fome. Então, assim, Tem o retorno da maternidade, né? é lindo você ver que você, mãe, né, se aventurou, apostou que ia conseguir ser mãe, porque não é fácil, e que essa criança cresceu, né? E que agora ele tá olhando o mundo numa outra perspectiva, porque você contribuiu até ali. Ele só pôde ser um adolescente porque você aguentou firme. Exatamente. Mas agora também vai pegar na mão e vai aguentar firme, porque o barquinho vai dar aquela mexida, mas ele vai sair dessa fase, né? E vai ser seu companheiro, vai ser seu amigo, vai ser seu, né, seu filho que vai se tornar um adulto responsável. Isso. Flávia, foi muito bom ter você aqui, de verdade mesmo. Obrigada pela parceria, pela troca de experiências, por tudo de conteúdo maravilhoso que você passou pra gente, né? Queria que você deixasse as suas redes sociais para quem gostou, seguir você lá, né? Eu sei que é uma rede mais pessoal, mas se alguém tiver alguma dúvida, Flávia, eu quero me consultar aí, porque eu tô com adolescente, sabe aonde te chamar. Pode deixar pra gente suas redes sociais. Bom, Mariana, eu gostaria de agradecê-la pelo convite, né? Um tema importante, sobretudo nos dias de hoje. E deixo, então, meu Instagram, né? Flavinha Carácio. Tô à disposição, né? Gostei demais e penso que essa proposta, ela vai ajudar muitas mães a olharem, pensarem, né? Essa questão da adolescência Sim. e das outras fases, Sim, né? mas a adolescência em si é um mar turbulento, né? Como você disse. Sim. E eu queria, assim, te emocionar mais um pouquinho. Eu queria que você falasse pra mim, se você pudesse, né, falar em uma frase ou falar, assim, num breve texto, o que é ser mãe pra você? Ser mãe, se eu pudesse resumir em uma palavra, eu diria incrível. Eu penso que nós nos tornamos pessoas melhores, né? A partir da maternidade. A maternidade, ela força, né? Que a gente possa sair um pouco do nosso individual, do nosso campo feminino, do trabalho, das nossas questões, para um novo. E que a gente não sabe onde vai dar, né? A gente entra nisso e a gente quer acertar, a gente quer ser boa, a gente quer ser boa mãe, a gente quer ser responsável, mas a gente entende que a gente é só um ser humano ajudando outro ser humano a se constituir. Mas eu diria que nesse caminho, que vale muito a pena, né? Maternidade é algo que torna uma pessoa melhor. Eu acredito, Mariana, que ser mãe torna uma pessoa melhor em todos os sentidos. É uma grande oportunidade, né? Que a vida nos dá. Com certeza. Eu acredito que ser mãe é a melhor, é a melhor lição para qualquer ser humano deixar de ser egoísta. Não existe egoísmo e mãe não combinam, né? E é isso. Gente, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você conhece alguma mamãe que tá passando por aquela fase da adolescência, esse mar turbulento aí, essa bagunça, encaminhe esse conteúdo
né, para acalmar o coração dela, saber que é uma fase, vai passar. É difícil, mas o sol vai brilhar, né? Isso. E se a gente tem algum tema que a gente não abordou aqui, manda pra gente nas redes sociais que a gente pode abordar nos próximos podcasts. Foi muito gostoso ter você aqui com a gente. Grande beijo, até o próximo podcast Mãe em Fases.